Ganhar R$ 400 por dia somente com um notebook e viajando ao mundo pode parecer fácil, mas ninguém lá atrás me disse o quão desafiador tudo isso seria, né, para mim estar vivendo o sonho que eu vivo hoje em dia. Fala, campeões, tudo certo com vocês? Muito prazer, meu nome é Nicolas San, diretamente aqui de Bangkok, na Tailândia. Não estou em Paris, aqui atrás está um quadro do próprio Airbnb que eu aluguei, né, da Torre Eiffel de Paris, mas não estou em Paris, estou mais precisamente em Bangkok, na Ásia. E nesse vídeo, né, quero estar mostrando para vocês como faço mais de R$ 400 por dia, né, sem ser influente, sem ter canal grande no YouTube, sem ter muitos seguidores no Instagram, somente fazendo o básico da prestação de serviços online, que é a edição de vídeo que muita gente subestima hoje em dia. E antes de entrar de fato nesse vídeo, né, quero passar para vocês que não, nada foi fácil, nada foi por acaso, nada que eu vivo hoje em dia foi totalmente sorte, sabe? Foi totalmente fruto de muito esforço e muito trabalho por detrás. Quando eu comecei, né, é claro que teve muitos gurus na internet que passaram que sim, dá para viver o mundo somente com um notebook, né, e você fazendo o trabalho de qualquer lugar, seja na Tailândia, seja na Austrália, ou seja de qualquer lugar do Brasil, né? Eu somente com esse laptop aqui eu consigo... É minha máquina de fazer dinheiro, como muita gente fala, sabe? E sim, é totalmente real, né? Mas tipo... Teve CLT que eu tive que enfrentar, né? Para quem não sabe, eu tenho atualmente 21 anos. Trabalhei como empacotador de supermercado, trabalhei de firma de embalagem de livros, né? Para somente depois, né, eu estar conseguindo conciliar meu trabalho com o digital e depois lá na frente ter largado tudo e conseguir viver esse estilo de vida que eu tanto sonhei, que é o nomadismo digital. No início, né, como eu falei para vocês, eu trabalhava no emprego paralelo, né? Então eu tinha que conciliar totalmente isso. Era difícil? Era totalmente difícil, porque eu chegava em casa 10 horas da noite, só queria o quê? Dormir e, enfim, pegar uma televisão para assistir. Mas não, eu não fiz isso, né? Eu fui atrás de conhecimento, principalmente na questão do YouTube, né? O YouTube tá aí com muita coisa gratuita, né? Como eu falo para muita gente, atualmente você não precisa de um curso, né? Um curso seria somente mais algo que seria passo a passo ali que vai te levar até o ponto final, né? De forma mais direta, que eu quero dizer, entende? Mas você não precisa de um curso hoje em dia para aprender habilidades de prestação de serviço na internet, né? Até porque também tem ChatGPT aí para te auxiliar em diversas coisas, né, no seu dia a dia. E nessa época, né, mesmo com 2, 3 horinhas ali de estudos, essas coisas, eu tava totalmente aplicado na prática, né? Que era o quê? Fazer um portfólio firme ali para mostrar para os clientes que eu realmente sabia fazer aquele trabalho de edição de vídeo, para depois estar entrando na questão de prospecção de cliente para atrair mais clientes e assim eu estar conseguindo gerar minha primeira renda online. E foi isso que eu fiz, né? Peguei alguns vídeos no YouTube que estavam sem edição totalmente, sabe? Como esse daqui mesmo meu, né? Que eu só coloco a logo do meu Instagram aqui. Para você que não segue lá no Instagram, né? Segue a gente lá que eu tô postando mais do meu dia a dia, né? O que eu vivo no meu dia a dia, como tá sendo a Tailândia, como tá sendo minha vida no tempo real, sabe? Porque não dá para trazer sobre isso aqui no canal, porque é um canal, né, focado mais em desenvolvimento pessoal, de como eu construí essa carreira não tão sólida ainda, né? Porque faz pouco tempo que eu tô vivendo esse estilo de vida de nomadismo digital, mas uma carreira que vem me trazendo bastante frutos e eu creio que no longo prazo isso também pode me sustentar bastante. E voltando totalmente ao que a gente tava falando, e sim, né, no início não foi fácil encontrar cliente, tive que ir para tal da prospecção ativa, né, batendo de porta em porta, de 100 clientes que eu chamava no Instagram, né, 3 ou 4 me atendia e somente um fechava, né, e esse um não queria pagar o que a gente estava propondo ali, né, é claro que eu tive que abaixar o preço para tá criando também a questão do portfólio, que também vai se tornar bastante forte, né, na questão do longo prazo ajuda bastante, principalmente para atrair mais clientes melhores, né, que vão ficar fixo com você ali, com um contrato e tudo bonitinho ali para você estar crescendo nessa carreira, né. Então no início, né, nessa questão de prestação de serviço, eu tive que me sujeitar, né, tipo, a prestar serviço de 30 a 40 reais ali por vídeo, né, que eu tava criando, editando, colocando trilha sonora, fazendo corte, fazendo transições, fazendo algumas animações de motions também, né. É claro que não era aquelas maravilhas, porque eu ainda tava no início, tava no aprendizado, né, não tava aplicando tudo com maestria, mas era algo que eu via que sim, eu tinha potencial de melhorar e com esse potencial de melhorar, né, eu podia estar atraindo mais clientes e aumentando também um pouco mais do meu ticket médio, né, para me estar sobrevivendo disso de fato. E foi totalmente isso que eu fiz, né? Querendo ou não, também a criação de conteúdo me ajudou bastante, principalmente no início, né? Quando lá atrás o Reels do Instagram estava entregando bastante, né? Nessa questão, tipo, quando foi implementado o Reels no Instagram, né? Tanto o TikTok quanto o Instagram no início entregavam bastante a questão de vídeo curto. E foi nessa época, né, que eu também aproveitei em criar vídeos curtos ali, mostrando que o trabalho que eu estava fazendo, né? Mostrando que realmente eu sabia fazer aquele trabalho. Não estava passando dicas para outros editores, porque querendo ou não estava atraindo o meu público final ali naquele conteúdo, né? Então eu fazia um vídeo ali totalmente direcionado para o meu público final. É claro, né, que antes da prestação de serviço, né, vieram diversas outras fontes de renda aonde eu também falhei, sabe? Eu comecei como
qualquer outro, né, criando um vídeo no YouTube pensando que do dia pra noite eu poderia estar gerando uma renda ali com o YouTube, sendo famoso, sendo um influencer total, sabe? Algo que seria, querendo ou não, mais fácil, né? A barreira de entrada mais fácil da internet seria a criação de conteúdo, mas depois eu fui perceber que não era totalmente assim, né? O YouTube é um jogo totalmente de longo prazo, então para mim estar criando conteúdo, eu teria que criar por anos ali para estar gerando uma audiência, né? Para depois eu estar começando a monetizar essa audiência. E foi isso que aconteceu, né? Eu vi que a barreira de entrada da prestação de serviço era uma das menores do mercado digital, sabe? É claro que existe outras questões, né? Como eu já falei em diversos vídeos por aqui, né? Existe dropshipping, existem outras modalidades de negócio que você pode estar aplicando, mas ali vai depender do seu dinheiro e do seu tempo também, né? Quanto mais dinheiro você tem, menos tempo você vai ter que gastar naquela questão, sabe? Porque querendo ou não, o dinheiro compra o tempo das pessoas. Então você com dinheiro, você já consegue estar montando uma base ali, montando pessoas, né, que podem te ajudar nesse caminho também de criar um negócio sólido na internet, né, para você estar crescendo no longo prazo. E como eu não tinha dinheiro e não tinha muito tempo, né, eu tive que sacrificar o pouco tempo que eu tinha, né, para poder estar aplicando esse negócio, para que lá na frente, né, esse negócio pudesse me trazer resultado. E esse resultado veio depois de muita persistência. É claro que teve muitas vezes que eu pensei em desistir no meio do caminho porque não estava vindo resultado, né? Mas eu via e pensava, por que será que não está vindo resultado? É porque algo que eu tô fazendo na minha engrenagem é algo que não tá dando certo, sabe? Então nisso eu fui atrás de buscar soluções para que eu tava fazendo de errado, né? Para fazer dar certo. Até que eu encontrei, né? Que muitas das vezes eu tava errando muito na questão de fechamento de clientes, porque minha comunicação até hoje não é tão bacana, sabe? Mas depois disso eu fui criando um script ali certinho, né? De fechamento de cliente, e isso foi me ajudando bastante a fechar muito mais clientes do que eu fechava antes. Então nessa engrenagem eu vi aqui no fechamento de clientes era onde eu estava pecando, e foi nisso que eu trabalhei para mim estar melhorando. E você também, né, em alguma área que você não está dando certo e que você vê que tem potencial de você dar certo e não está dando certo, é porque tem algo nessa engrenagem que você não está fazendo girar. E nessa questão não é sorte, tipo, é você ter um olhar clínico ali para identificar totalmente os erros que você vem cometendo, para você poder também estar melhorando nessas áreas. Tem ChatGPT, como eu falei para vocês, né, que podem te auxiliar nessa questão. Você coloca lá tudo que você vem fazendo, pede para ele estar analisando ali tudo que você está fazendo, né? O que você está postando nas redes sociais, o que você está fazendo na hora de fechamento de clientes, né? O que você está fazendo na hora da reunião final ali para estar fechando aquele cliente que não está convertendo, entende? Se você vê que você está atraindo o cliente de um jeito certo, tá chegando clientes até você, mas que na hora que você está fechando ali o cliente desiste, ou o cliente ali dá alguma desculpa e não fecha com você, é porque tem algo na sua comunicação que não está sendo claro diretamente com o cliente, entende? E nisso você pode estar melhorando. E é claro que com o tempo você vai vendo ali o que você está fazendo de errado, né? O que você pode estar melhorando, o que você pode estar fazendo ali para fazer até dar certo. O que a gente não pode é a gente estar persistindo totalmente no erro, né? Tipo, pulando também de galho em galho ali, vendo que as coisas não estão dando certo, né? A gente tá buscando outro modelo de serviço, né? Por exemplo, você tá na edição de vídeo, aí você já pula pro design, aí do design ali passou 2 meses ali, você viu que não deu certo, já pulou pro copywriting, sabe? E o copywriting não vê o resultado, você, tipo, desistiu totalmente e voltou para CLT. Não é isso que a gente deve fazer, sabe? A gente persistir numa coisa até a gente fazer dar certo. Porque querendo ou não, a questão da persistência é o mais importante de tudo. E também a persistência de um jeito errado também vai ser uma persistência burra, sabe? Que nem eu falei pra vocês. Você tem que persistir, mas persistir no certo. Persistir naquilo que a engrenagem do seu sistema, né, vai trazer de resultado pra você. E não aquela engrenagem que tá emperrando ali, que não tá trazendo resultado nesse início, entende? Então essa questão de posicionamento foi algo que me ajudou bastante, né? Depois de eu ter me posicionado, antes eu tava cobrando R$30 por vídeo, eu comecei a cobrar 70, 100 reais ali por vídeo, algo que já tava me sustentando, né? E querendo ou não, com isso eu já fui fechando contratos ali, contratos de longo prazo, né? Por exemplo, eu fechei um contrato recentemente, né, de 6 meses com um cliente para estar fazendo serviço de vídeo curto, né, para redes sociais dele. E nisso eu já fechei 30 vídeos por R$3.000 num contrato de 6 meses. Então nesse contrato, em 6 meses eu vou estar recebendo cerca de R$9.000. Então, tipo, cada vídeo ali eu vou estar ganhando R$100 por vídeo. E atualmente isso que faz todo o meu ecossistema do meu negócio girar, sabe? E tipo, não dá pra mim pegar todo o serviço somente para mim. Então nisso entra a questão da escalabilidade, né? A questão de você delegar serviço para você também ter mais tempo de focar em outras áreas do seu negócio, para você poder ganhar mais tempo. E também, querendo ou não, né, a pessoa que você está passando esse serviço, além de você estar dando dinheiro para ela, ela vai estar ganhando portfólio ali, também podendo crescer nessa área de edição de vídeo, entende? Então é bastante bacana, né? Depois de um tempo ali que você está crescendo, né, você está buscando meio de você escalar isso, querendo ou não, delegando, né, pegando a porcentagem pequena nessa questão de delegação de serviço, né,
né? Por exemplo, eu tenho pessoas na minha agência, né, que já trabalham comigo há muito tempo, né? E a gente faz essa questão dessa hold girar. Por exemplo, eu fecho um serviço de R$ 3.000, como eu falei para vocês aí há pouco tempo, né? E pego 20% desse valor e o restante desse valor vai para a pessoa que está editando esse vídeo. É claro que no início você não vai poder fazer essa questão de porcentagem, porque querendo ou não, você vai precisar do dinheiro ali do início ali para você estar sustentando, entende? Então essa questão de escalabilidade é lá mais pro final, depois que você já está consolidado, depois que você já tem uma renda ali, querendo ou não, um pouco guardada, né? E não no início que você está fazendo tudo isso. E sim, nem sempre foi assim. Por exemplo, eu ganhar 400, 500 reais por dia, nem sempre foi assim. Depois do longo prazo, como eu falei para você, depois da escalabilidade ali, depois você vai estar mantendo uma consistência na questão do contrato. Contratos são bastante importantes por conta disso, que te dá uma consistência no longo prazo enorme, sabe? Se o cliente ali quebrar o contrato, né, querendo ou não, ele vai ter uma multa para pagar para você e você vai estar sustentando, querendo ou não, com essa multa, entendeu? Vai de você com o cliente ali na questão do papo ali para você estar fechando um contrato bem bacana para ambas as partes, né? Tanto você quebrar o contrato quanto ele também, você vai ser beneficiado por isso, entendeu? E depois disso tudo de escalabilidade, depois de você já ter cliente fixo ali com você com o contrato já assinado, né? Entra a questão de buscar novas fontes de renda para você também estar ajuntando essa sua hold, entendeu? E é algo que eu tô fazendo atualmente. Atualmente eu tô vivendo como nômade digital, né? Como eu falei para vocês. É claro, né, que eu tô viajando entre países, tem questão de fuso horário. Falei também um pouco mais dessa questão, né, de como tá sendo essa minha experiência como nômade digital no vídeo aqui em cima aqui. Caso depois que você acabar esse vídeo quiser dar uma conferida, né, vai estar aqui nos cards. Essa questão de estilo de nômade digital, né, vem me ajudando bastante também nessa questão de pensamento criativo, né, porque querendo ou não vai ter muitas pessoas do seu lado. Eu gosto de ficar num apartamento somente pra mim, né, tipo, nesse Airbnb aqui, não, apesar de não ter cozinha, né, eu gosto de ficar totalmente sozinho, porque eu tenho um pensamento criativo muito melhor do que ficar no meio de muitas pessoas, sabe, e nisso vem me ajudando bastante na criação de fonte de renda, e eu já tô buscando novas fontes de renda também para agregar na minha renda, pra mim tá progredindo cada vez mais nessa questão. E como vocês podem ver, né, de um mero editor de vídeos, hoje em dia eu tô administrando numa agência. É claro que ainda às vezes eu entro no campo de batalha, né, pego para editar meus vídeos, mas atualmente eu fico mais por detrás nos bastidores, né, querendo prospectar mais cliente, né, trazer mais cliente para minha agência e também tá recebendo mais por isso, entendeu? Então é questão de aumentar seu ticket médio, pegar mais pessoas que são especializadas na edição de vídeo para trabalhar junto contigo, vai aumentar bastante a sua capacidade de gerar mais dinheiro para você mesmo. E hoje em dia eu vejo que sim, tá valendo super a pena tudo que eu vivi lá atrás, né, tipo a questão de empacotador, depois ir para um trabalho maçante de questão de embalagem, né, embalagem de livros ali, e trabalhar paralelo a isso, 10, 15 horas por dia ali, somente trabalhando, pegando 5 horas somente de dormir, né, enfim, valeu super a pena. Não quero me vitimizar de forma alguma, porque querendo ou não, já tô vivendo um sonho que eu vivo hoje em dia, né, para que eu vou querer me vitimizar tudo que eu passei, né, porque querendo ou não, olhando para trás a gente vê o que realmente a gente construiu, sabe, então isso é muito bacana de se ver. E nesse vídeo veio para mostrar para vocês que sim, a prestação de serviço dá muito resultado, se você persistir, se você pegar para fazer de verdade ali, vai dar muito resultado para você também. É questão de mentalidade e questão de progredir na sua área, entendeu? É sempre buscando ali conteúdo, seja no ChatGPT, né? Eu uso o ChatGPT para tudo. Hoje em dia eu tô na Tailândia, né, como falei para vocês, o ChatGPT para me ajudar ali a como se falar direito com os tailandeses que não entendem inglês, entende? Então sim, use ChatGPT, use Google, use principalmente o YouTube, que vai te passar insights valiosos para você estar aplicando no seu negócio, beleza? Então no mais foi isso, galera. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, que te ajudem a progredir também na carreira de vocês, e também não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram, né, pra gente vivenciando doideiras dessa viagem ao mundo aí, beleza? Então no mais foi isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou e fui!